Você lida bem com a morte? Meu nome é Luiz Fontes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão temido por todo mundo. Estou aqui com as minhas convidadas, Carolina Voltan, de volta a esse programa. E aí, gente? Milena Esquerdo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a morte. Vocês lidam bem com a morte? Já tiveram alguma experiência assim que tiveram que lidar? Não, Jesus, por mais que essa é a única certeza que a gente tem na nossa vida, É muito difícil de é lidar. muito difícil, muito. Eu não lido. mesmo. Quando eu era criança, se começavam a falar desse assunto, eu saía de perto, porque eu passava mal, acredita? Sério? Passava mal, assim, de cair pressão e passar mal, tinha que sair de perto. Como que foi assim a primeira experiência com morte pra você? Então, eu perdi meu avô em 2014 e pra mim foi assim, até hoje é difícil, sabe? É muito difícil de aceitar. Já faz o quê? 6 anos? A gente tá em 2020. Isso. E ainda é muito difícil pra mim, porque eu era muito apegada nele também. Então, foi uma pessoa muito próxima. A primeira pessoa que eu perdi foi uma pessoa muito próxima, entendeu? A Muito gente difícil pra mim. costuma ter dificuldade com a perda do vínculo, né? Exatamente. Eu acho que em tudo na nossa vida, não só quando uma pessoa morre, mas, por exemplo, quando a gente está num relacionamento e ele termina, Também a é gente difícil, tem né? dificuldade de lidar Bem que com... você passa por um luto também. Exatamente. É outro tipo de luto, mas não deixa de ser, né? Né? E essa perda do vínculo, eu acho que ela é tão difícil porque, normalmente, a gente está muito acostumado a se ver no olhar do outro. Sim. Então, por exemplo, o meu avô me amava muito, então você gosta da visão que o seu avô tinha de você, você gosta daquela relação que você tinha com ele e de uma hora para outra Não tem aquilo mais, né? corta. Sim. E aí você passa pelo período de luto, que muitas vezes é um período muito difícil. Só que o que é uma coisa que eu acho importante nesses momentos é a gente conseguir ressignificar o vínculo com a pessoa. Porque muitas vezes a gente perde um vínculo, só que aí a gente pode reconstruir esse vínculo dentro da gente mesmo, sabe? Por exemplo, eu perdi meu avô e minha avó também quando eu era bem novo, e por muito tempo eu sofri com essa perda do vínculo, só que depois eu comecei a restabelecer um vínculo com a imagem deles que eu tinha dentro de mim. Então, eu acho que esse é um exercício bem importante do luto, assim. Você consegue restabelecer aquela conexão, aquela ligação de amor, sem ser uma ligação externa. Agora você está ligando com aquele amor que você tem pela pessoa dentro de você, sabe? Eu vou falar aqui de duas situações que aconteceram comigo pra gente começar a conversar sobre luto e sobre a perda do vínculo com outra pessoa. Eu, além do meu avô e da minha avó, que eu perdi quando eu tinha um por volta de 8 anos, outro por volta dos 10 anos, eu perdi a minha tia-avó há uns 3 anos atrás, e ela era uma pessoa muito próxima de mim. Ela me criou como se fosse minha avó mesmo. E ela tinha 99 anos, e a maior alegria da vida dela era a gente, assim, eu e minhas irmãs, porque ela não teve filhos, ela não se casou, então ela considerava a gente como netos mesmo, sabe? Vocês adotaram ela. Exatamente, também, ela morava com a gente e era assim, toda vez que eu ia em Viçosa, eu ficava com ela, abraçava e ela sempre brincava comigo porque quando eu era pequeno eu adorava deitar no colo dela, sabe? Aí toda vez que eu chegava em Viçosa de viagem, ela já me colocava assim pra deitar no colo dela, sabe? E foi uma coisa difícil pra mim de lidar, porque com meu avô e minha avó, eu tava mais novo, então eu não entendia muito o que estava acontecendo e tal. E com a minha tia-avó não, já foi por agora. E isso me fez pensar muito na minha vida, porque os vínculos que a gente tem hoje, eles vão acabar, seja em vida ou seja pela morte, seja nossa, seja da outra pessoa. E isso é uma coisa que a gente não costuma pensar, não costuma refletir. E com a minha tia-avó foi assim, porque por mais que eu desse muito carinho para ela quando eu ia em Viçosa e tal, quando ela faleceu, eu fiquei pensando, putz, será que eu deveria ter ido mais vezes? Será que eu deveria ter ficado mais tempo? E bate o arrependimento. Eu acho que arrependimento é uma palavra que sempre vem muito ligada à noção de morte. Eu tava pensando, será que eu tinha que ter passado mais tempo com ele? Tipo, eu passei pouco, ainda era o último ano de faculdade, então eu tava com um monte de coisa, OAB na cabeça e tudo.
Então, tipo, eu fiquei pensando depois que passou, falei, eu acho que eu tinha que ter ficado mais com ele, sabe? Uhum. Mas isso eu acho que é uma noção que sempre vai existir, Sim. sabe? Mesmo que a gente tenha feito muito, a gente sempre quando quebra o vínculo, a gente pensa, acabou, não tem mais. Então vem aquele arrependimento do queria que tivesse mais, sabe? Por isso é tão difícil de lidar. Mas uma coisa que é muito importante desse sentimento também é que ele ensina pra gente muita coisa. Porque esse queria ter feito mais, essa lembrança pra gente que a vida é finita, faz com que a gente repense em como a gente está vivendo a nossa vida. E como trata as outras pessoas em volta. Dá valor. Exatamente. Enquanto a gente está vivo, a gente pode morrer. Sim. Então, viver a vida de uma forma a se realizar e se realizar com as nossas relações, né? Pra gente não ter esse tipo de arrependimento. Tem uma frase que é muito famosa, né? Que é viva cada dia como se fosse o último. Sim. Eu concordo com a ideia que ela passa, mas eu prefiro uma variação dela. Porque quando a gente fala, viva cada dia como se fosse o último, dá uma noção de forte, que... né? É muito, é muito forte. assim, vida louca. Tipo assim, Exatamente. Não, vou fazer tudo que eu quiser. Vontade. Pois é, não vou pensar em nenhuma consequência, não vou pensar no futuro. E eu acho que não é assim, né? A gente trabalha com probabilidade em tudo na nossa vida. A gente sabe que não é muito provável que a gente morra hoje, por exemplo, nós, jovens, saudáveis e tal. Mas eu acho que uma variação dessa frase que é importante é faça o melhor com o tempo que te é dado. Caramba, Porque quando a gente para refletir, o tempo é como se fosse um investimento. O tempo é o nosso maior investimento, na verdade. Porque tudo que a gente investe na vida, a gente tem uma quantidade limitada e a gente vai colocando aquilo em determinadas coisas que a gente quer ter um retorno, né? Assim com o dinheiro. E eu acho que o tempo é o maior exemplo disso. Quando a gente pensa dessa forma, eu acho que a gente consegue escolher um pouco melhor onde que a gente vai gastar o nosso tempo, né? É por isso que dizem muito que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, exatamente. O paralelo é bem por aí. Se vocês hoje, assim, fossem pensar em alguma coisa que vocês gostariam de investir o tempo de vocês que vocês não estão fazendo, o que surge na cabeça, assim? Caramba. Eu acho que se pudesse passar mais tempo com a minha família. Sim. Eu acho Que era uma coisa, não é que eu não dava valor antes, mas era uma rotina, né? E hoje, como eu tô aqui, eu tô longe deles, então tipo E a assim, quarentena. Não. Com certeza, a gente tá num momento que Não dá isso pra não é ficar indo pra possível. lá, então a gente começa a sentir. E Sim. também a insegurança, né, de tudo que tá acontecendo, você começa a ficar com medo de alguém pegar. Sim. Uhum. Bom, mas é uma coisa que serve pra gente lembrar e refletir um pouquinho. Por que eu não tô fazendo isso? Tá bom, que nessa situação realmente não tem como. Mas às vezes passa batido, né? Sim. A gente investe tanto tempo em coisas que não são tão importantes assim, e a gente esquece de verdade qual é o Às nosso vezes a gente fica, por propósito. exemplo, tanto no celular que a gente nem percebe, a gente nem acaba nem vivendo. Exatamente. Tipo assim, uma hora que você fica no celular lá arrastando fazer no nada. Instagram é uma hora a menos da sua vida. Você já parou Que pra você pensar poderia nisso? Tipo assim. Você poderia ter feito nessa uma hora de Exatamente. importante, assim, pra você. entendeu? Isso é um negócio que eu comecei a prestar mais atenção desde que eu mudei pra cá, na verdade. Porque quando eu tava lá em casa, eu ficava muito no celular o tempo todo. Tipo, eu tava com minha mãe e eu tava no celular olhando. E aí quando eu mudei pra cá, antes da quarentena, quando eu ficava indo pra lá, eu falei, eu não vou mais ficar no celular, porque eu tenho que aproveitar o tempo que eu tô com eles, sabe? Então lá eu parei, assim, de ficar no celular e o tempo todo pra aproveitar eles. Eu acho que é bem por aí. Eu tento pensar muito nisso mesmo. Meu tempo é um investimento. Então, sei lá, eu tenho 24 horas no meu dia, 8 horas eu vou dormir. O que eu vou fazer nas outras horas? Tá bom, de tal hora eu vou trabalhar. E, beleza, meu tempo livre. Vamos supor, eu vou assistir um filme. Eu decidi que eu vou tirar 2 horas do meu tempo para assistir um filme, porque é lazer. Em vez de eu ir na Netflix, sei lá, e pegar um filme qualquer que aparece, eu sempre procuro, qual filme que eu posso ver que pode me acrescentar alguma coisa, sabe? Porque senão eu vou estar desperdiçando o meu tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, né? Outra reflexão importante que eu estava fazendo esses dias é o porquê disso, né? Por que a gente não
pensa tanto no nosso tempo, em como investir nosso tempo e não pensa que nosso tempo é limitado. Eu acho que é porque justamente porque falar sobre morte é tabu. Então a gente E ninguém quer pensar nisso. Exatamente. Então na nossa cabeça, a gente cria uma ficção. Tá no subconsciente, né? A gente cria, real. A gente cria uma ficção de que assim, não vai acontecer. Não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã. É que nem quando você é mais novo. Quando você é mais novo, você, tipo assim, faz tudo que dá, que vem na sua mente. E, tipo, você liga meio que o foda-se, né? Aí quando você vai ficando mais velho, você fala assim, não, é melhor eu, tipo, ficar quieta, não vou fazer isso. A gente pensa mais nas ações. Mas quando a gente é mais novo, meio que a gente fala, vou viver e é isso. E isso vem muito porque quando a gente é mais novo, a gente não tem muito contato com a morte. Sim. Pensa, beleza, tem seus avós, pessoas mais velhas, mas que você acha que tá muito distante ainda, sabe? Você nem pensa nisso, né? E aí, quando você vai ficando mais velho, que você vai tendo mais pessoas que você conhece, que vão morrendo, e você começa a refletir mais, começa a ver mais a morte de frente, assim, aí que você vai tomando consciência. Por isso que eu acho que morte é uma coisa que é um assunto que ainda é tabu, mas que deveria mudar um pouco isso. A gente deveria conseguir falar sobre morte mais abertamente, sabe? Mesmo com crianças, tá bom que existem abordagens e abordagens, você não vai chegar pra criança e falar, morreu, acabou e tal, você vai buscar uma abordagem mais lúdica para explicar o que acontece, não tem como você falar de cara assim. Nossa, eu lembro quando eu era pequena, né, e eu fazia aula de piano. Ia sempre a mãe de uma amiguinha minha na época, né, que era da igreja, levar a gente pra fazer a aula. E ela falava assim que quando a gente morresse, a gente não ia conhecer mais ninguém. Tipo, a gente ia chegar no céu e ninguém ia conhecer ninguém. Eu não ia conhecer minha mãe, meus pais. Ai, nossa, tipo assim, criança. Isso me traumatizou de um tanto, Imagino. Tipo assim... Como assim Como você vai assim esquecer sua mãe? eu vou chegar no céu e não vou reconhecer meus pais? Nossa, aquilo lá foi, tipo assim, muito traumatizante na minha vida. Muito, muito, muito. Mas depois, com o passar do tempo, né, aí eu fui entendendo melhor e tal, assim. Até porque a morte é um tabu, eu acho que porque ninguém tem certeza do que vai acontecer. Do que vem depois, tipo assim, né? tem as religiões que falam, tem várias religiões, né, que cada um tem o seu pensamento sobre pós-morte. Só que, tipo assim, ter certeza absoluta, eu acho que ninguém tem. Eu acho que disso vem um medo muito grande. Sim, sim. O ser humano, por natureza, tem medo do desconhecido, né? Isso sempre aconteceu. Eu acho que é a mesma coisa com a morte. A gente tem muito medo do que a gente não consegue explicar, do que a gente não consegue entender. Então, por isso que a gente tenta deixar de lado. Sim, não pensar muito. Mas pensar na morte faz com que a gente seja consciente do tempo, né? E não sofrer tanto também, né? Eu, tipo assim, pode falar de espiritismo? Pode, com certeza. Tipo assim, as pessoas espíritas, elas lidam com... diferente, eu acho, a morte. Porque elas têm aquela crença, né? De, tipo, ter vida pós-morte e tal. Agora, quem não tem essa coisa de, tipo, da religião falar... Ai, como eu posso explicar? Não tem um conforto do que vai acontecer depois. Que nem as pessoas espíritas, ela tem esse conforto de... mas acho que nem só os espíritas, quem acredita fielmente, assim, em alguma teoria sobre isso. Então a pessoa fica mais tranquila. Sim. Assim, tipo, eu vou pro céu e eu vou encontrar com todas as pessoas que eu amo e eu vou ficar lá pra sempre. Digamos que é isso que a pessoa acredita. Ela tá confortável, ela tá mais tranquila. Porque ela sabe, né? Porque ela teoricamente ela sabe pra onde vão, né, e tudo mais. Agora, pessoas assim como eu, que tipo assim, morro de medo, tipo, tem dúvidas, né? Não que eu não acredito, eu acredito. Mas, tipo assim, não é aquela coisa convicta, é dúvidas, Sim, eu acho que certeza ninguém vai ter. Eu acho que é uma questão... Isso é uma questão de muita fé, né? Fé, assim, você acreditar. Então, certeza, não tem como ter. Mas você acredita. Mas é essa fé, essa crença que, tipo assim, faz a pessoa não sofrer tanto, né? Mas, lidar melhor com a morte. Eu acho que a questão do não sofrer, eu acho que depende muito bem de resolver um conflito interior de você, sabe? Por exemplo, quem tem fé,
ela tá muito... Dentro dela, ela sabe que ela acredita naquilo e ela tá bem resolvida interiormente. Mas tem muito ateu que também é bem resolvido com a questão da morte. Porque pensa assim, como não tem nada após a morte, então eu vou dar sentido pra minha vida. Vou dar uma melhor pra mim. Vou dar uma melhor aqui. Essa é a única coisa que eu vou viver, então o sentido eu que tenho que dar. Porque essa é a certeza. Essa é a certeza. E isso também é reconfortante, sabe? Acho que é de pessoa pra pessoa. Exatamente. Tem uma corrente de pensamento que chama niilismo otimista, que é uma corrente que não acredita em vida após a morte, é uma corrente mais cética, mas ao mesmo tempo isso dá um otimismo para a pessoa porque ela pensa, o sentido de tudo está em mim, então eu posso escolher o que eu vou dar valor, eu posso escolher o que eu vou fazer, sabe? E isso dá uma tranquilidade para a pessoa também. Eu acho que lidar com a morte pode vir, lidar bem com a morte pode vir de várias formas, seja na religião ou não. E isso é bem interessante, a filosofia nesse ponto, né? Eu falei de Nietzsche aqui também, e Schopenhauer também dizia que a filosofia só existe porque a gente vai morrer. Se a gente fosse eterno, a gente não ia ter essa urgência de pensar no sentido das coisas. Real, e a gente só viver. Amanhã eu faço, entendeu? Amanhã eu faço, ou amanhã eu penso, ou amanhã eu reflito. Tudo é amanhã. É uma frase que é verdade. A gente sempre busca progredir porque a gente sabe que um dia nosso tempo vai acabar. Senão a gente ficaria no mesmo lugar sempre e tal. Eu acho que isso que é o bonito de pensar sobre a morte, né? O tentar ser melhor e tentar fazer o melhor com o tempo que é dado. Inclusive essa frase é de Senhor dos Anéis, essa frase que eu estou citando aqui. No primeiro filme, se eu não me engano, o Gandalf fala que a única coisa que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Isso foi uma frase que eu vi de um filme e que me marcou e que faz muito sentido. E pra mim explica melhor do que o jargão popular lá do Viva Cada Dia como se fosse seu último. Tá vendo? É um filme que você assistiu e não perdeu o seu tempo assistindo. Exatamente. Tirou um aprendizado. Assistam filmes que não te façam perder tempo. Mas não só filmes, né? Invista seu tempo em coisas boas. Não invista seu tempo em coisas ruins. Porque senão você vai estar perdendo tempo, que é nosso bem mais precioso. Olha, você me fez pensar agora. Às vezes eu dou muito tempo pra quem fica me xingando na internet. E eu tô perdendo meu tempo com isso. Tô perdendo tempo. Agora imagina essas pessoas que perdem tempo xingando a gente na internet. Também. Nossa. Nunca mais vou olhar no Caraca, reveja. Se você é uma dessas pessoas, reveja o que você tá fazendo com o seu tempo. Exatamente. Não. O que você vai ganhar com isso? Nada. Só vai estar prejudicando outra pessoa, porque você vai fazer ela perder o tempo dela também. Mesmo, prejudicando você mesmo que tá perdendo tempo. Que eu não entendo. Tipo assim, a pessoa, ela não gosta da outra pessoa. Tipo assim, eu não gosto da Milena, mas eu vou perder o meu tempo. Indo na live. Tipo assim, indo procurar uma outra live que possa me agradar, de uma pessoa que eu goste, mas eu vou perder o meu tempo com alguém que eu não gosto. Ir lá na live da Milena e falar que eu não gosto dela, sabe? Tipo, é tempo precioso. Gente, é isso que não entra na minha cabeça. E às vezes eu deixo me levar muito por esse tipo de comentário, sabe? E aí eu perco meu tempo por causa disso. Não podemos perder meu tempo. Exatamente. Não perca. A não ser que você faça isso de uma forma positiva. Se você usar o seu tempo que você está lendo esses comentários para se fortalecer, aí pode ser uma coisa positiva. Agora, se você só trouxer negatividade para você... Tipo assim, ficar estressada, ficar chateada... que é o que eu faço, eu acho. Eu deixo, tipo, minha segurança sair da minha. Eu já fiquei muito assim, muito. Só que hoje, tipo assim, sem tempo, irmão, sem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Exatamente. Essa frase é maravilhosa. Tá, então aqui a gente discutiu basicamente 2 pontos muito importantes sobre a morte, né? O primeiro ponto que é como nós podemos restabelecer o vínculo com uma pessoa que a gente perdeu em nós mesmos. Eu acho que isso ajuda muito no luto. Então, restabelecer esse vínculo com o amor daquela pessoa dentro da gente mesmo, sem precisar de nada externo. E o segundo ponto é como a gente pode usar esse luto, essa reflexão sobre a morte para melhorar nós mesmos e aproveitar o nosso tempo, investir melhor o nosso tempo. Você está fazendo isso na sua vida? Está conseguindo refletir sobre a morte e usar melhor o seu tempo?
Deixe aí nos comentários se você já teve alguma experiência que te fez refletir sobre isso, como você lida com essas situações. E não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Agradecer aqui as minhas convidadas maravilhosas. Eu que agradeço porque na primeira vez que eu vim aqui, que a gente falou sobre amizade, eu fiquei refletindo sobre a amizade. E agora a gente tá falando sobre a morte, agora eu vou ficar refletindo sobre a morte. E de uma forma positiva, né? De uma forma pra melhorar a gente mesmo. A nossa vida, né? Acho que isso que é o importante. Então é isso, fica o convite aqui para voltarem sempre. Pode chamar que a gente tá aqui. A gente volta. Perfeito, então eu vou chamar e vocês deixam aí nos comentários também que outro tema vocês querem ouvir aqui no programa. Eu poderia falar aqui sobre morte, sobre filosofia o dia inteiro, mas infelizmente tem que chegar a um fim. Então deixa nos comentários o próximo tema aí que você quer ver. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.